Olá, boa tarde a todos. Boa tarde aos educadores, aos profissionais da educação, aos educadores familiares, aos apaixonados pela educação em todo o planeta. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma live do projeto Do Mundo para a Escola. Eu sou o professor Edson Santos e vou mediar a nossa conversa dessa tarde. Inteligência artificial, Big Data, plataformas, softwares, educação online. Nesse período, temos falado muito sobre todas essas questões tecnológicas e que elas podem, ou como podem, apoiar na aprendizagem dos alunos mesmo em casa. Entretanto, mais do que as ferramentas, é preciso trazer a essência dos princípios educacionais por trás de toda essa tecnologia. As soluções tecnológicas podem potencializar, e muito, todo esse processo. Mas são os princípios que podem tornar a aprendizagem realmente significativa. Então, como aliar esses dois aspectos, que são pontos centrais, é o tema do nosso bate-papo de hoje, do projeto Do Mundo para a Escola. Quero dar um recado a todos para você interagir com a gente. O nosso chat já está aberto. Você pode mandar seus questionamentos, suas contribuições por meio do chat dessa live aqui no nosso canal, na nossa página do Facebook. E para nos ajudar a responder aos questionamentos dessa abertura, vamos contar com a participação mais que especial do psicólogo, professor de matemática, escritor, mestre e apaixonado por educação, Marcos Meyer. Marcos é colunista da Rede Globo, no jornal Bom Dia Paraná, uma das afiliadas da Rede Globo, a RPC, aqui no nosso estado, desde 2008, e comentarista também sobre educação em rádios, canais de rádio, desde 2003. Por sua contribuição à cidade, o Marcos recebeu o título de Cidadão Honorário de Curitiba. Com palestras na Itália, apresentou uma proposta de ampliação à teoria da modificabilidade cognitiva e de Forsyth e de Haven, né, de Haven-Forsyth. E ele foi elogiado muito nesse trabalho e também pelo próprio autor, o Forsyth, ok? Além disso, nas suas palestras, Marcos tem a marca do bom humor e do conteúdo bem fundamentado nas teorias mais atuais sobre educação, neurociências também e, obviamente, psicologia. Autor de mais de 10 livros, foi indicado ao Prêmio Jabuti com o título Mediação da Aprendizagem na Educação Especial, da editora Intersaberes. Seu best-seller, O Castelo das Sete Portas. Esse é um livro campeão de vendas. Senhoras e senhores, quero apresentar a vocês Marcos Meyer. Muito obrigado, Marcos. A Tecnologia Educacional agradece a sua participação. Seja muito bem-vindo e espero que a nossa live de hoje atinja a todos os educadores que, desde o primeiro projeto, nos traz até aqui. Obrigado, Marcos. Eu gostaria de lembrar a vocês também que estão nos acompanhando que nós temos aqui uma série de serviços, além dos debates, do bate-papo que a gente traz nas nossas lives. Você pode participar das rodadas e também temos um canal, né, na nossa página, o site Do Mundo para a Escola, está rodando aqui embaixo, uma série de trilhas de aprendizagens gratuitas da nossa iniciativa, que é o projeto Do Mundo para a Escola. Basta você acessar aquele espaço, aquele site e escolher gratuitamente diversas trilhas de aprendizagem que podem te ajudar como educador, como pai de aluno, como gestor escolar, a como lidar com a crise, né, da pandemia e levar educação de qualidade a todos os seus. Agora sim, Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui e o meu objetivo é tentar, de alguma forma, ajudar vocês. Com o conhecimento da psicologia, da educação e da prática. Também sou professor e sou pai, então é um bom currículo, né, quando a gente diz que é pai. Porque se está funcionando é porque está dando certo realmente e valida as teorias. Bom, gente, estou aí à disposição, então, para a gente trocar muitas ideias a respeito
e espero que a gente tenha aí uma hora de muito conteúdo e bom humor. Vamos lá. Vamos lá. Marcos, obrigado então mais uma vez. Vamos começar com a primeira provocação, posso dizer assim. Primeiro, eu queria que você contasse para a gente como que você enxerga esse momento de adaptação pela qual a humanidade está precisando passar, né? Nós sabemos que é algo novo para todo mundo, ninguém estava preparado para isso, mas cada um, ao seu modo, foi se adaptando, inclusive as escolas e os alunos. Então, você, como educador, né, psicólogo, pai, como você recebeu esse momento e agora, passados aí 2 meses, como você está digerindo e enxerga a situação que a humanidade está passando? Bom, gente, realmente foi uma grande surpresa para todos e mudou as rotinas. E quando a gente perde uma rotina, tem que, claro, construir outra. E para algumas pessoas isso não é fácil. E tem muita gente que está sofrendo bastante. Eu, a princípio, sofri muito porque eu gosto muito de abraçar, bater papo e tal. E aí tive que ficar recluso. E realmente não é nada saudável, nada fácil ficar tanto tempo dentro de casa. Mas aí surgiu uma coisa muito interessante. O meu trabalho exclusivamente é palestras, eu ganho com palestras, né? E eu tinha algumas cidades aí do interior, eu levava um dia para chegar na cidade, no outro dia eu dava a palestra, normalmente 1 hora, e aí não tinha como voltar de imediato, né? Avião, conexão, essas coisas não são fáceis. E aí no outro dia eu voltava. Então eu levava 3 dias para dar uma palestra de 1 hora. E agora o que está me surpreendendo é que eu dou a palestra de 1 hora saindo do meu quarto e voltando para ele. Olha só que legal, agilizou bastante. Então, para mim, me ajudou bastante isso, né? Foi uma mudança bastante significativa e já tem várias empresas de eventos dizendo que raramente vai voltar a acontecer congressos com 600 pessoas, 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, como eu já pude participar, porque é muito caro. É caro demais você... Imagine só um coffee break para 5.000 pessoas. Cara, é impressionante isso. Fazer toda a logística para isso acontecer é incrível. Agora, via online, via internet, isso é totalmente possível e muito mais barato. Então, a tendência no futuro é que congressos, seminários sejam todos por internet. Mas aí tem uma dificuldade para mim, pessoalmente, né? Eu gosto muito de ver as reações das pessoas quando eu estou palestrando. Então, ver os sorrisos, ver as olhadas de lado, ver, sabe, sentir a plateia. E isso não, assim, pela internet não é possível. Então, eu tenho que ficar imaginando como será que as pessoas estão reagindo nesse momento. Mas tudo bem, a gente vai se adaptando, vai dando certo. Então, para mim, isso trouxe várias mudanças profissionais, né? E eu tenho que me adaptar a elas, com certeza. Agora, uma coisa interessante é que há muitos anos, há muitos mesmo, tanto eu quanto outros palestrantes, a gente estava falando para os professores nas palestras nas escolas que os professores precisavam usar mais a tecnologia, faça vídeos, use software, use mais a tecnologia. E obviamente, a resistência é muito grande. Então, durante anos a gente vinha falando e a gente não conseguia sucesso. De repente, entrou a pandemia e imediatamente mudou todo esse quadro. Agora os professores são obrigados, né, a se atualizarem, a buscar novas formas de dar aula, novos métodos, aprender a usar a tecnologia para fazer uma videoaula, como gravar, como usar a câmera, o que fazer com iluminação, som, tudo isso é muito novo, então os professores precisam agora reaprender tudo isso. Inclusive as universidades. As universidades, até agora, dificilmente, talvez uma ou outra, raríssimas as faculdades de licenciatura, que estavam ensinando o professor a usar a tecnologia. Mas agora vão ter que mudar os currículos e vão ter que utilizar. Então, por um lado, é uma grande tragédia humana, né, uma tragédia enorme da humanidade. Os Estados Unidos, eu estava vendo uma notícia ontem, gente, os Estados Unidos já perdeu mais de 100.000 pessoas na Covid, por causa do coronavírus,
E a guerra, pior guerra que eles já participaram, que teve mais mortes, a guerra mais sangrenta que eles tiveram foi a guerra do Vietnã, que teve 58 mil mortes. Ou seja, a Covid já levou quase o dobro do que eles perderam em guerra. Então, realmente é uma tragédia muito grande. Aqui no Brasil, a nossa curva de crescimento da pandemia está aumentando muito. Então, está tudo assim, é uma grande tragédia, machucando muitas pessoas, trazendo muita dor, muita tristeza. E, por outro lado, graças a Deus, existe um lado positivo, que é o fato de que as pessoas agora têm que aprender as novas tecnologias e, principalmente, outra coisa que a gente tem falado muito, os alunos precisam ser mais autônomos na aprendizagem. Eles não podem ficar dependendo tanto dos professores. Isso precisa acontecer. E está acontecendo. Então, os alunos agora estão quase que obrigados a aprender sozinhos. Não entendeu? Assiste o vídeo de novo. Não entendeu ainda? Assiste novamente. Não entendeu de forma nenhuma? Busca outro vídeo na internet, está cheio. Está mudando esse quadro e trazendo coisas boas para a educação. O que vai precisar acontecer é as escolas se adaptarem e as famílias em casa também vão precisar se adaptar. Então, basicamente, é isso. Vamos lá, Edson. O que mais nós temos aí? Legal, legal. Marcos, aqui, essa última abordagem que você faz, ela também traz para a escola um olhar dentro desse cenário que demanda uma organização, né? Até em termos de currículo, o que se quer ensinar, o que se quer avaliar, o que se quer entregar em termos de uma criança que sai da escola ao final do período letivo, seja ele qual for, né? Antigamente, Edson, vamos voltar bem lá para trás. A escola, as crianças nunca viam livros, jornal, revista, nada. Eles não tinham acesso às letras, à alfabetização, nada. Aí, com 7 anos de idade, iam para a escola, pela primeira vez. Pela primeira vez, iam ter contato com as letras. Então, essas crianças não tinham informação, não tinham alfabetização, não tinham nada, não tinham conhecimento e tal. Então, qual que era o papel da escola? O que a escola precisava fazer? A escola, então, ela trazia informações para as crianças, enchia o quadro e a criança copiava. Por quê? Porque ela não tinha onde ter as informações, não tinha livro. Então, a criança tinha que ter um bom caderno, um caderno cheio de coisas. Essa era uma boa escola. Por quê? Porque fazia a criança encher o caderno. E a criança, então, tinha informação. Então, vejam a metodologia dessa escola. A metodologia é fazer a criança copiar, portanto, ela tem que ter ênfase em alfabetização e matemática, essas eram as ênfases. Tinha que copiar e memorizar. Memorizar matemática, fórmulas, tabuada e memorizar poesias, textos. Então, era muito a memorização e cópia. Essa era a ênfase e esse era o jeitão da escola ensinar. Aí, os livros entraram em jogo, os livros começaram a aparecer. Aí, as escolas tinham acesso aos livros. Então, não era mais importante dar as informações. Por quê? Porque ela podia acessar as informações num livro, numa enciclopédia, numa biblioteca. Ela tinha as informações. Então, a escola pensou em mudar a sua forma de ensino e percebeu que agora não é mais importante encher o quadro, e ela passou, então, a dar ênfase no conhecimento. Não basta você ter as informações, você precisa interligar as informações. Isso se chama conhecer, colocar as informações em prática, é conhecimento. Então, a escola passou a desenvolver conhecimento. Algumas escolas ainda estavam no século anterior, pensando que o bom mesmo era encher o quadro. Não, acabou isso, já não é mais. O bom mesmo é fazer o aluno conhecer, entender, interligar os conhecimentos. Aí surgiu um grande autor chamado David Ausubel, lá nos Estados Unidos, que ensinou para a gente o que é realmente aprendizagem significativa. Como fazer o seu aluno ter aprendizagens significativas. Você, pai e mãe que estão me assistindo, quando que teu filho tem uma aprendizagem que é significativa? Então, Ausubel trouxe esse tipo de conhecimento. Basicamente, gente, é interligar os conhecimentos que a criança já tem, ela já possui, já construiu. Então, essa escola agora, pensando em conhecimento, tinha que fornecer as informações,
nos livros, no software, em algum outro lugar, tinha que mostrar para a criança onde ela acha, mas a ênfase é na discussão, no aprofundamento, na compreensão, que a gente vai chamar então de conhecimento. Bom, mas agora, a criança, ela pode conhecer em casa, ou seja, ela pode acessar vídeos na internet, compreender os conceitos, então ela tem acesso não mais à informação somente, não mais ao conhecimento somente, ela já consegue em casa conhecer e agora ela vai para a escola já sabendo, já conhecendo. Então a escola agora vai ter que fazer a terceira grande mudança, que não é mais nem a de informação, nem a de conhecimento. É a de transformar, ajudar o aluno a ser construtor do próprio conhecimento. E aí, essa teoria que eu fui estudar em Israel, que é a teoria da mediação da aprendizagem, ou para quem está um pouco mais especializado, teoria da modificabilidade estrutural cognitiva. O nome é meio complicado, mas basicamente é o seguinte: como é que o professor ajuda? Como é que o professor pode interagir com o aluno para que ele se torne mais criativo, mais capaz, mais inteligente? Percebam, gente, já passou o conhecimento, já passou a informação. Informação e conhecimento já são de acesso às crianças, aos alunos. A gente precisa agora ajudar essas crianças a aumentar o seu potencial de criação, de produção. Então, basicamente, o que a gente pode resumir essa nova tendência na educação, tanto escolar quanto em casa, nós como escola, nós como pais, precisamos ajudar os nossos filhos, os nossos alunos, a se tornarem construtores de conhecimento. Em outras palavras, precisa, gente, ser autônomo. Essas crianças precisam ter mais autonomia na aprendizagem. A ênfase é diferente. Não dá mais para a gente dar aquela aula do passado. Não dá mais para você mandar teu filho decorar tabuada. Isso é pouco. Isso ficou para trás. A gente precisa de crianças que saibam abrir um software que tenha tabuada embutida e resolva problemas complexos. Eu não preciso ensinar continha, pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando em todas as palestras no Brasil inteiro, as escolas perdem 5 anos, gente, perceba, 5 anos de tempo das crianças ensinando a fazer continha de vezes, continha de dividir. Perceba, quem é que pega hoje em dia 2.343 e divide por 107? Ninguém faz isso no papel e caneta, no papel e lápis. Por que faz? Por que precisa ensinar, então? Pega a calculadora, enquanto a escola ainda discute se entra a calculadora ou não, as crianças estão usando software, planilhas, e já passaram da calculadora. E a escola pensa, será que a gente deixa as crianças usarem calculadora? Já passou essa conversa, gente, já passou. Mas a escola continua insistindo. Então, é muito complicado isso, da gente perceber que, assim, a tecnologia, a sociedade, a ciência, elas evoluem muito rápido, elas crescem muito rápido, e a escola fica lá para trás. Eu não estou pondo culpa exclusivamente na escola, não é isso, porque tem um quadro muito grande aí da sociedade preservando a escola do jeito que está também. Mas o que eu estou dizendo é, nós agora, nesse momento, podemos e devemos dar novos passos em direção à atualização para que a educação seja mais eficaz. Então, você, papai, você, mamãe, você, professor, professora, podem mudar a forma de pensar. Criança precisa construir, produzir, criar, fazer, e tem que ser autônoma na própria aprendizagem. É isso aí, Edson. Vamos lá. Excelente, excelente. Fazendo um apanhado, então nós tivemos a escola que trabalhava essencialmente o conteúdo em quantidade, evoluímos para a escola do conhecimento e agora estamos trazendo a nova escola, que é a escola da construção, da autoconstrução e das interligações entre esses conhecimentos. Seria isso? Perfeito, perfeito, exatamente. Essa nova tendência, né, tem várias fontes.
que vocês provavelmente já ouviram falar da aula invertida. Há anos está sendo falado isso. O que é aula invertida? O aluno aprende em casa, não na escola, e vai para a escola fazer lição, vai aprofundar, fazer lista de exercícios, debater o assunto e tal. A aula invertida é um tema que já há tempos a gente tem falado. Essa é uma tendência. A outra é gamificação. Quais são os princípios dos jogos, dos games, que podem ser utilizados na aprendizagem? Isso é uma outra tendência. A autonomia, criatividade, são metodologias ativas. Isso é o que é de mais atual que a gente está falando. Então, tudo isso compõe um quadro que diz basicamente o seguinte: aluno, se vira. Criança, faça. Para de depender de papai e mamãe e de professor. Vá em frente, produza. Essa é a grande diferença que eu vejo na escola de agora para frente, né? Da escola do futuro. Essa Legal. Marcos, numa das suas participações na coluna Arte de Educar, da Rede Globo, né, uma das afiliadas aqui no Paraná, RPC, você é colunista desse quadro, e numa delas você trouxe uma reflexão sobre um equívoco que os pais cometem quando dizem aos seus filhos: filho, seu único trabalho é estudar. Né? E aí você diz o seguinte: estudar não é trabalho, é para o desenvolvimento do filho e para tornar o seu futuro um pouco melhor. Né? E em março agora de 2020, todos nós fomos forçados a nos adaptar urgentemente às demandas de um futuro que até então era distante, pelo menos a médio prazo. Eu acredito que o futuro da educação chegou mais cedo, e a tua abordagem inicial só confirma isso. E agora a pergunta é a seguinte: como que os pais podem auxiliar na educação dos seus filhos, projetando um futuro melhor para as suas crianças e adolescentes nesse momento histórico que a gente está passando? Essa é uma boa questão. Existem alguns princípios que os pais precisam saber, precisam conhecer. Tem muita gente que fala assim: filho não vem com manual. Mais do que real essa frase, mas vem com princípios. E se você não utilizar os princípios, vai dar errada essa educação. Então, eu vou rapidamente sintetizar esses princípios para você entender que tipo de postura você deve ter, que tipo de ação, tipo de ajuda que você pode dar a seu filho para que ele se torne cada vez melhor, mais capaz e assim por diante. Então, vamos lá. Assim, os princípios da educação. Em primeiro lugar, você precisa ter dois fatores. Eu tenho falado isso nas outras lives, mas vale a pena a gente repetir. Pais têm que educar com dois fatores. O primeiro fator é intimidade, afeto. Nós temos, como pais, como professores, temos que ter afeto, gostar dos nossos filhos, ter intimidade com eles, ouvi-los principalmente, porque muitos pais só falam da orientação, regra, limite, ordem, mas não escutam os filhos, não sabem nada sobre eles, não sabem seus sonhos, seus medos, suas angústias. Aliás, gente, tem muita criança hoje sofrendo e os pais não estão ouvindo nem percebendo. Então, muito cuidado com isso. Então, tenha intimidade com o seu filho. E pais que têm intimidade conseguem fazer a outra coisa, exercer autoridade. Tem que exercer autoridade. Você é pai, você é mãe, você não é amiguinho, você não é amiga da sua filha. Você é pai, você é mãe da sua filha, do seu filho. Então, quando a educação sabe disso, que tem que ter afeto e autoridade, essa é a base para que as outras coisas venham. Então, vamos lá para as outras coisas. Como desenvolver uma criança? O que a criança precisa para ter sucesso na vida? Vejam, se ela está sendo acolhida pelos pais de forma afetiva, as suas emoções estão bem. Ótimo, esse é um bom começo, esse é um bom caminho. E o exercício da autoridade faz com que ela, então, entre nos limites e aprenda os valores. Estando bem feito isso, a gente pode, então, agora pensar no desenvolvimento cognitivo, porque o emocional está sendo cuidado. O cognitivo, gente, olha o que a neurociência tem mostrado. O cérebro humano
é mais criativo, mais capaz, mais inteligente quando tem mais conexões entre os neurônios. Quanto maior o número de conexões, mais capaz. Então, animais muito simples, né? Um ratinho, um sapo, os animais mais simples têm poucas conexões neurais. Mas o ser humano é o que mais tem conexões neurais. Cada neurônio faz 1.000 a 10.000 conexões. É uma coisa impressionante. Então, quanto maior o número de conexões, mais a criança tem inteligência, capacidade, criatividade, é capaz de produzir, é capaz de criar, é capaz de achar soluções novas. Então, o que a gente basicamente precisa, como pai, como mãe, como professor, é ajudar as crianças a criar as conexões. Olha que interessante. Que tipo de postura de pai e mãe constrói conexões? Que tipo de postura, que tipo de escola provoca nas crianças formação de conexões neurais? Essa é a chave. Essa é a chave neurológica da neurociência para uma nova educação. Então vamos lá. São 3 coisas basicamente, na verdade 4. Vamos lá. São 4 coisas bem básicas. Primeira, quando a criança, ela, por si só, não você pai, não você mãe, a própria criança conquista um desafio, imediatamente o cérebro percebe: levei tempo demais, esforço demais para conseguir conquistar esse desafio. Estava complexo demais. Vou criar aqui dentro novas ligações, novas conexões neurais, para que da próxima vez eu não leve tanto tempo, não seja tão difícil e não gaste tanta energia, não precise tanto esforço. Então veja, quando é que o cérebro cria novas conexões? Quando tem necessidade. E a necessidade só aparece se a criança precisa conquistar um desafio. Outra, resolver problema. Outra, superar uma dificuldade. Então veja, quando a criança conquista um desafio, resolve um problema ou supera uma dificuldade, imediatamente o cérebro tem essa necessidade. Eu preciso criar novas conexões para que seja mais fácil, mais simples e menos esforço. Então, gente, olhem só que interessante. Quando você, pai, você, mãe, diz assim: vai, meu filho, tenta de novo. Vai, você consegue. Não vou te ajudar, você já faz sozinho. Quando a gente dá essa provocada, essa incentivada, a criança precisa pensar, precisa se esforçar, precisa gastar energia para resolver aquele probleminha que ela tem. E o que acontece? O cérebro sente necessidade de produzir novas conexões para que tudo fique mais fácil da próxima vez. E o quarto fator do desenvolvimento cognitivo é interação de qualidade, que basicamente é o que eu já falei para vocês. Afeto e autoridade forma isso. Então, meus queridos, a melhor escola do mundo é aquela que faz o aluno conquistar desafios, superar dificuldades e resolver problemas. Se a gente ficar fazendo pela criança, não funciona, não dá certo, gente. Quer ver? Qual é o pior tipo de pai ou de professor em relação ao desenvolvimento da criança, desenvolvimento cognitivo? Os 2 piores tipos, na verdade. Os 2 piores tipos aquele pai que dá tarefas, dificuldades, problemas, desafios tão grandes que a criança desiste antes de começar. Então ela não cria, ela não tem necessidade de criar as novas conexões porque ela não se acha capaz. Por isso a criança tem que ter boa autoestima, mas a autoestima é uma outra palestra. Então a gente precisa fazer o quê? Ajudar a criança com desafios, problemas e dificuldades na medida certa. Não pode ser muito alto, senão a criança não consegue. Então, aqueles pais muito durões, muito carrascos, excesso de autoridade, não funciona, não ajuda seu filho. E o outro perfil ruim de pai ou de professor, o outro perfil ruim é o que ajuda demais, é o super protetor. Alunos, não se preocupem, eu vou deixar isso aqui bem facilzinho para vocês. Ué,
Se for fácil demais, ela não cria novas conexões. A gente tem que trazer um pouquinho de dificuldade. Ou a mãe ou o pai que diz assim, ou o filho diz, ai, eu não consigo. E a gente imediatamente fala assim, oh, deixa que eu faço para você, meu fofucho. Se a gente fica fazendo pela criança, a criança não conquista, não supera, não resolve. E aí nós temos um problema, crianças apáticas, crianças paradas, crianças que não produzem, crianças que esperam que o professor explique, esperam que o pai faça, que a mãe faça. Essa criança entra numa postura que em psicologia a gente chama de postura passivo-aceitante. A postura passivo-aceitante espera que o outro faça por ela. Então, eu não aprendi, né, gente? Eu participo de um programa de rádio aqui em Curitiba que a âncora entrevistou uma mulher de quase 50 anos de idade que falou assim, minha mãe nunca me ensinou a cozinhar. Eu não sei cozinhar porque minha mãe nunca me ensinou. Daí a Maria, na cara dela, falou assim, tá, e você tem 50 anos. Você tem tempo suficiente para aprender. Tem internet, tem YouTube, tem tudo. Você não aprendeu porque não quis, não é culpa da sua mãe. Não jogue a culpa na sua mãe. E é verdade, gente. Pelo amor de Deus, vá resolver. Não espere que o outro te diga. Não espere que o outro te explique. Quando eu dou palestra para alunos do terceirão, eu falo isso. Não espere que o professor te ensine. Ensine o professor. Você tem que ir além. Por quê? Porque daí você passa no curso que você quiser, depois você vai ter a profissão que você quiser, aí você vai ser o profissional que você quiser. Sabe por quê? Porque você tem potencial, criatividade, capacidade de produzir, criar, inventar, fazer, resolver, inovar, mas não, fica esperando que o professor não fez um resumo. Tá, e você não fez por quê? A autonomia é a chave para o desenvolvimento da inteligência. Veja, a autonomia faz a criança conquistar desafio. É claro, faz a criança resolver o problema, faz a criança superar dificuldades. A autonomia, gente, é a chave para que os nossos alunos, nossas crianças, desenvolvam cérebro. Então, lembre sempre dos 4 fatores. Bem fácil. Resolver problemas, superar dificuldades, conquistar desafio e interação de qualidade. E a interação de qualidade, afeto e autoridade. É a chave. Vamos lá, Edson. Muito bom, Marcos. Obrigado. Bom, eu queria fazer um parêntese aqui importante, porque nós estamos falando sobre ajudar os nossos alunos a desenvolverem sua autonomia, e nós, da tecnologia educacional, estamos ao lado dos nossos educadores, internautas, aqueles que nos seguem desde o início desse projeto, ajudando vocês a conquistarem também a sua autonomia. Uma prova disso é que no nosso site, Projeto do Mundo para a Escola, você pode fazer download gratuito de vários e-books com temas diversos que podem te auxiliar a desempenhar ainda melhor esse trabalho educacional. E-book com os títulos Como os pais podem se preparar e preparar as crianças para o desafio da volta às aulas. Esse e-book já está disponível lá para você. Temos também Professor, uma adequação imediata à educação do futuro, é um outro título que nós disponibilizamos para vocês. E o terceiro título que eu quero destacar é Gestor, Plano de Contingência. Então, para toda essa gestão do espaço escolar, num período de adaptação histórica que a escola está passando, preparamos também um material para vocês consultarem e podem fazer o download gratuitamente para a gente se ajudar, né, enquanto instituição de ensino. Prepare a sua escola para agora e para o futuro. Os links para o download desse material estão aqui no chat. Você pode digitar ali, procurar, já você vai encontrar o link para chegar ao espaço desse download. Também, Marcos, eu preciso agradecer aos nossos educadores em todo o país. Araucária, Espírito Santo, Fazenda Rio Grande, Capão Curitiba, Cascanéia, Araguaiana, lá em Tocantins, enfim, educadores em todo o território nacional, sempre nos acompanhando. É um prazer receber vocês. Muito bom eu poder mencionar, né, o alcance geográfico do nosso projeto. Bom, Marcos,
Muitas coisas que você me disse me suscitaram algumas leituras, pesquisas que nós, educadores, sempre fazemos, né? Uma delas, eu vou puxar o gancho da pergunta de uma das nossas internautas para contextualizar onde eu quero chegar. A Fabiola de Oliveira, ela fala o seguinte: concorda com todos os apontamentos, mas nem sempre a realidade que nós vivemos nos permite trabalhar com tecnologias. Aqui eu acho que a Fabiola está falando sobre tecnologia de uma maneira de recurso tecnológico, né? Lidamos com periferias, famílias totalmente descrentes no trabalho, no papel da escola, e ela pergunta como lidar isso, né, Fabiola? Só queria, para ilustrar, Marcos, você falou sobre a tecnologia educacional, do princípio educacional. Isso é uma tecnologia, né? Como levar a criança a raciocinar, desenvolver autonomia. Você deu 5 passos aqui importantíssimos, né, para como que, até nas classes menos abastadas, tecnologia e inteligência, design de aprendizagem podem ajudar a criança. E o recurso tecnológico vem para dar um sustento a tudo isso. É por aí? Bom, é verdade, o nosso país, nós temos muito mais crianças pobres, com dificuldades de acesso às tecnologias, do que crianças com computador para si, para assistir a aula, fazer as atividades e tal. Isso é verdade. E, infelizmente, é uma realidade que acaba atrapalhando a educação total, geral do país inteiro. Infelizmente, isso acontece. Então, essa professora, esqueci o nome, é Fabiola, é isso? Fabiola. A Fabiola tem razão, Fabiola. E realmente não é fácil a gente lidar com novas tecnologias, que muitas vezes o próprio professor não tem internet de banda larga em casa, daí não consegue fazer as atividades, nem as pesquisas. É realmente uma realidade bastante difícil. Quando eu trabalhei na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, eu trabalhei numa escola de periferia, num lugar muito violento, trabalhando com crianças que realmente não viam a escola como uma chance de progredir na vida. Elas sabiam que iam continuar a vida dos pais, do pai, da mãe, e assim por diante. Então, meu primeiro trabalho como professor era encher aqueles corações de esperança. É impressionante, mas eu gastava muito tempo nisso. Fazer a criança acreditar que a educação ia fazer alguma diferença. Porque se ela não acredita nisso, ela não estuda, ela não leva a sério, ela não faz nada. Então, essa é uma primeira reflexão que eu acho importante fazer. É verdade, nós precisamos sempre lembrar dessas crianças. Em segundo lugar, eu queria dizer o seguinte, que tecnologia, a technis, basicamente é você aumentar a ação do humano. Então, se minha ação principal é ensinar, o que possibilita com que eu melhore minha ação de ensinar? Então, como é que a gente ensina? Falando. Eu falo e a criança aprende. Eu mostro para a criança, ela aprende. Então, a minha fala a ação normal. Mas, se eu pegar um giz e ir no quadro negro e fazer um gráfico, um desenho, escrever uma palavra, uma frase-chave, eu estou ampliando a minha capacidade de ensinar. Portanto, giz é, sim, tecnologia. Olha que interessante. Giz em quadro negro é tecnologia. Caderno, livro, apostila é tecnologia. A apostila do positivo é uma tecnologia. Mas é claro que é uma tecnologia não digital, mas é tecnologia. E aí a gente evolui para tecnologias digitais, que ampliam um pouco mais a minha capacidade de ensino. Então, veja, o que é um vídeo gravado, gente? Olha que impressionante. Eu gravo o vídeo e o meu aluno pode assistir 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes quiser. E sabe qual que é o interessante? Esse vídeo fica reservado num lugar que todas as crianças podem baixar e continua lá onde eu reservei. Vamos imaginar o livro que a gente tinha na biblioteca. Antigamente, quando eu estudava, a professora passava uma pesquisa, a gente corria para a biblioteca porque tinha 3 exemplares. Os 3 primeiros que pegassem iam conseguir fazer a pesquisa. Os outros iam depender da gente devolver os livros para que eles pudessem. Porque quando a gente vai na biblioteca e tira o livro de lá, a fonte desapareceu.
só tem um livro, só tem 2, só, e acabou. Agora, uma videoaula está lá. Eu posso tirar uma vez, 2, milhares, bilhões de vezes, vai continuar lá. Vocês conseguem perceber o potencial desse tipo de ensino ou de tecnologia? É uma tecnologia que me ajuda a ensinar, que muda todo o quadro das tecnologias até então. Então, deixar um vídeo gravado para o meu aluno assistir, ele pode assistir no celular, pode assistir no tablet, pode assistir numa biblioteca, pode assistir na casa do vizinho, em algum lugar, quantas vezes puder. Mas, claro, considerando todas as dificuldades que as crianças têm. Mas é uma tecnologia muito interessante que já vai potencializar. Mas eu queria mostrar para vocês que nem sempre a tecnologia é tão mágica e fantástica assim. Veja, na escola onde eu trabalhava, eu sou professor de matemática, além de psicólogo, eu sou professor de matemática. E nós recebemos um vendedor de software, não vou dizer qual marca, o que é, mas a história é real. Esse vendedor de software, ele veio até nós para nos oferecer um software que ensinava matemática. Aí eu pensei, cara, que fantástico. Meus alunos vão poder usar computador e vão aprender matemática de um jeito muito mais fácil, muito mais gostoso, mais criativo, de forma digital. E aí ele foi demonstrar o software. Então ele abriu uma página toda colorida, com desenhos e tal, e fórmulas de matemática. E a gente clicava o mouse, virava uma página, clicava o mouse, virava outra página. O aluno tinha que ler as informações e ir aprendendo. Eu falei para ele, para o vendedor, assim, escuta, a gente clica e vira a página? O aluno clica aqui, ó, e já vira a página. Eu falei, pô, então por que não usa o livro? Não precisa de energia elétrica nem comprar o software. A gente só vira a página. Ele ficou bravo comigo. Mas os alunos preferem computador. É verdade, eles preferem computador, mas sabe o que esse software... Claro que eu não fui grosseiro com ele, né? Eu só ri naquele momento, a gente conversou um pouco, ficou tudo bem. Mas sabe o que é aquele software? É uma caca, é uma porcaria de software, porque a única coisa que ele faz é apresentar o conteúdo. Não faz a criança interagir, não faz criar, não faz produzir, não tem nível de interação. E, infelizmente, gente, nós estamos num momento atual na educação e na tecnologia de transição. A gente sabe que nós queremos softwares que façam a criança interagir, mas nós ainda não temos os melhores softwares que façam isso. Portanto, gente, a gente tem que ter uma certa paciência. A gente vai ter que cada vez mais aprimorar o software para que essa tecnologia seja eficiente. Senão, o que a gente vai ter? Tecnologia para mostrar a tabuada e a criança decorar. Vocês percebem? Então, gente, é isso. A Fabíola mostrou uma questão muito interessante. Nem todo mundo tem acesso a software. É uma realidade importante, a gente tem que levar em conta. Mas o segundo problema é assim, não é todo software, não é toda a tecnologia que ajuda. Porque algumas simplesmente deixam o aluno na mesma situação em que ele estava. Passivo, aceitante, o que não é bom. Então, a gente precisa cada vez mais produzir. E eu gostei, Edson, quando você falou agora, fez essa propagandinha aí para os pais dos e-books, que estão à disposição para que a gente aprenda além de uma live, além de um vídeo, que a gente possa aprender e aprofundar cada vez mais. E isso pode ser, sim, um texto. Um texto faz refletir, faz pensar, faz a criança sair do lugar. E isso vale sempre. Vamos lá. Legal, muito bom. Marco, obrigado. E aqui eu quero fazer só um resgate dessa tua reflexão em função do quanto nós acreditamos no que você acaba de dizer. Nós, da tecnologia educacional, defendemos do primeiro ao último parágrafo que você trouxe nessa reflexão, porque a tecnologia ela tem que ser desmistificada enquanto recurso tecnológico, né? Enquanto equipamento, produto. A tecnologia educacional é aquela que faz a criança desenvolver autonomia para aprender, articular conhecimentos e tudo mais. E essa é a nossa essência, né? Nós dois estamos aqui conversando porque a equipe da tecnologia educacional trabalha dia e noite em busca dessas soluções sobre o raciocínio tecnológico,
o Pense Matemática, Aprimora, enfim, de tantas soluções que a gente entrega para ajudar a criança a chegar em soluções e desenvolver a sua aprendizagem de uma maneira significativa e de uma maneira consistente, né? Então, isso sim a gente entende que é uma tecnologia. Claro que a nossa empresa também faz toda uma produção de recurso tecnológico, de hardware, mas junto com o hardware tem muita inteligência educacional por trás, e é por isso que a gente te traz aqui. Marcos, a próxima questão trata ainda sobre isso, tá? Sobre a relação de tecnologia, recurso tecnológico e educação-aprendizagem. Numa palestra que você proferiu em 2012, o tema tratado foi: o professor está sobrecarregado com tarefas que são dos pais. Naquela ocasião, faz 8 anos, né, você defendeu que a tecnologia, quando mal utilizada, ou seja, dentro do que a gente acabou de falar, não ajudava tanto na educação. Hoje, 8 anos depois, o cenário se encontra de uma maneira completamente invertida, onde os pais estão sobrecarregados com tarefas dos professores. As crianças estão em casa. Como você avalia, nesse momento, o papel do uso das tecnologias, agora sim, o equipamento e a tecnologia, a inteligência tecnológica, né, de educar, nesse período que nós estamos vivendo, Marcos? Oh, excelente pergunta, Edson. E eu me lembrei que a outra pergunta que você fez sobre o pai falando para o filho, filho, teu único trabalho é estudar, eu acabei não respondendo essa questão específica, mas eu dou continuidade. É assim, ó. Muitos pais falam exatamente isso. Eu já cometi esse erro de falar para o filho assim: filho, teu trabalho é estudar, vê se estuda direito. Uhum. Isso significa, gente, que estudar parece para a criança como se fosse o grande trabalho. Não é, gente. Estudar é para o desenvolvimento da criança, é para a criança evoluir, para a criança produzir, para a criança ir para frente. Ela precisa, agora preste bem atenção nisso, a criança precisa trabalhar em casa. Agora sim nós vamos ver a polêmica levantando. Criança que não participa nas atividades domésticas não se sente parte da família. E a criança que não se sente parte, ela, em psicologia a gente vê isso, que ela não tem o sentimento de pertença. Se ela não se sente parte da escola e não se sente parte da família, ela não tem o sentimento de pertença. E o sentimento de pertença ou de pertencimento, o sentimento de pertença faz parte da saúde emocional. Olha que interessante. Então, muito cuidado com isso. Criança que não se sente parte da família, ela não se sente parte, portanto, falta-lhe a saúde emocional. Isso é um perigo, isso é um problema grave. Então, como é que a gente faz com que a criança se sinta parte da casa? Fazendo ela participar, ou seja, trabalhar. Tem que lavar a louça sim, tem que arrumar o quarto sim, tem que passar aspirador sim. Com que idade? Já tem coordenação motora? Já consegue levar o pratinho de plástico lá na pia. Gente, é sério, eu estou falando sério isso. Sabe por quê? Porque a criança vai aprendendo a fazer a sua parte e respeitar você, papai e mamãe, por fazerem uma parte muito grande para essa família dar certo. Agora, a criança que não participa de nada vira adolescente que não participa de nada e aí começa a discutir com você, começa a brigar com você, a ter embates e te desrespeitar, você pai, desrespeita você mãe e desrespeita o professor, achando que vocês são uma espécie de escravos dele, dessa criança. Muito cuidado, gente, não dá certo, não funciona. Então, se teu filho está te desrespeitando, batendo boca, pode ter certeza, ele ganha mais do que oferece. Ele ganha internet, ganha celular, ganha roupa lavada, comida, ganha tudo. Ele recebe tudo de graça. Gente, se viesse um alienígena aqui na Terra e visse como os adolescentes estão sendo tratados, ele diria lá no mundo dele: ó, eu visitei uma espécie de animais que os filhos são os reis e os pais são os escravos. Muito esquisito isso. Mas a gente está tão acostumado aqui que a gente não percebe que está errado. Claro que está errado, gente. Vai ver o que... assim, quais são os adolescentes que estão tendo sucesso no vestibular, sucesso na vida profissional, sucesso na vida? Pode ter certeza. São os que participaram em casa e respeitavam seus pais.
Os folgados continuam dependendo financeiramente de papai e de mamãe e já tem 30, 40 anos de idade. Sério, gente, que mundo que é esse? Então a gente tem que fazer o nosso filho levar a sério esse outro lado do participar, estar presente, ajudar em casa, ajudar nas outras tarefas, para que na escola faça os trabalhos, entregue as pesquisas na data certa, assista aos vídeos que a escola manda, faça as atividades que são orientadas pelo professor, e aí as coisas começam a funcionar, começam a dar certo. Eu acho que mais ou menos nesse caminho. Se eu não respondi alguma coisa, podem repetir aí, Edson, que eu mando bem. Legal. Esse foi o resgate da pergunta anterior sobre o filho trabalhar, né? Enquanto estuda, ou estudar enquanto trabalha, né? Legal, bem esclarecido, Marcos. E a pergunta que eu tinha entregue para você foi sobre o papel da tecnologia na função do pai que agora está sobrecarregado com tarefas de trabalho. Né? Claro. Então, vamos lá. Isso que você falou antes é bem verdade, né? Antes, o maior papel da educação era da escola e os pais tinham que ajudar. Agora está meio invertido, né? Os precisam atuar muito para a criança aprender e a escola está um pouco ausente. Gente, isso é impressão, não é a verdade. Qual é o melhor papel do pai e da mãe em relação às videoaulas, em relação às tarefas, em relação ao que a escola manda? Gente, nunca, em hipótese nenhuma, você, pai, você, mãe, podem fazer a tarefa, fazer as atividades ou ajudar muito nas atividades. Não é seu papel, mãe. Não é seu papel, papai. O seu papel, o papel dos pais é garantir o espaço para que a atividade aconteça. Desliga o celular, bota o outro irmãozinho para fora, desliga a televisão, desliga o videogame. Garanta que o teu filho agora vai sim estudar. É essa a nossa ajuda. É esse o nosso papel como papai e como mamãe. É garantir o espaço e o horário para que o teu filho realmente trabalhe. Sabe por quê? Porque a hora que você, papai, você, mamãe, começar a explicar conteúdo, aí o professor tem 30 alunos, os 30 alunos entregaram as atividades. Ele não sabe que foram as mamães que ajudaram, os pais que ajudaram, o professor não sabe disso. Aí ele percebe, meus alunos todos fizeram, todos aprenderam, eu estou indo devagar na matéria, vou aumentar o nível de dificuldade. E aí, daqui a pouco, as crianças não acompanham mais. Por quê? Porque o professor está tendo falsas informações, falsos retornos, feedbacks equivocados a respeito do que as crianças estão aprendendo. Se o teu filho não aprendeu, não sabe, não consegue, está com dificuldade, esse o relatório que tem que ir para o professor. Por quê? Porque o professor sabe que, mais da metade dos meus alunos não conseguiu. Vou ter que reprogramar, refazer, explicar de um outro jeito, dar uma outra atividade. Então, ele se reprograma nas atividades. E o currículo, no retorno às aulas, você também comentou isso, Edson, quando as crianças retornarem, claro que os professores vão refazer o currículo, vão ver o que é de essência, o que é importantíssimo ser preservado e o que dá para tirar, para que as crianças aprendam sozinhas depois, em outro momento. Então, toda essa adaptação vai ter que acontecer para que a escola funcione, a escola dê certo, e você, pai e mamãe, podem ajudar muito nisso, garantindo os espaços. Legal, Marcos. Aqui fica claro, então, que a função do pai, essa sobrecarga, que é uma impressão de fato, né, o papel da escola e do educador profissional, ele é insubstituível, de fato, presencialmente ou à distância, concordamos com isso, e que é mais uma questão organizacional, né, do momento, do estudo, fica essa mensagem para as famílias, e que a escola, sim, ela tem a função da organização de conteúdo, de estratégia, o professor, da avaliação, enfim, são papéis muito distintos, né, eles não se misturam, né? É verdade, é verdade. E aqui, acho que a gente já está caminhando lá para o final, eu vou trazer uma reflexão, Edson, que depois a gente, claro, vai continuar aqui conversando, mas eu não quero perder, não quero esquecer essa reflexão. É o seguinte, papai e mamãe,
E professores também, óbvio. Vamos fazer uma imaginação, vamos ilustrar, dar uma viajada na imaginação. Vamos imaginar que estamos agora no ano 2050, 30 anos depois, ok? Teu filho, tua filha provavelmente já estão casados, constituíram família, estão realizados, já devem ter filhinhos, ou seja, você já deve ser vovô, você já deve ser vovó. E aí você vai na casa deles, lá na casa do seu filho. E aí você olha para aquela criança ali e pensa, uau, filho, sabe o que eu estou lembrando? Vendo o meu netinho, eu lembrei de você nessa idade. Lembra da quarentena? Aí você vai falar assim para o teu filho, lembra? Você tinha esse tamanho aí na quarentena. Você lembra da quarentena? Aí teu filho vai olhar para você e falar assim, meu Deus, mãe, não me faça lembrar disso. Foi o pior momento da minha vida. Eu sempre lembro com tristeza, porque vocês brigavam muito, vocês discutiam muito, e eu era criança, eu me sentia culpado e não sabia o que fazer. Vocês pegavam no meu pé, brigavam por eu não fazer as atividades, tinha coisa que eu não conseguia, vocês me xingavam, olha, foi um dos piores momentos, eu não quero lembrar daquela pandemia, daquela quarentena. Tomara que isso nunca mais aconteça. Essa pode ser a postura do teu filho daqui a 30 anos. Mas, talvez você pergunte para ele, filho, vendo meu netinho, tô lembrando lá da quarentena, lá de 2020, você lembra? Aí teu filho olha bem para você. Nossa, foi muito legal, mãe, foi muito legal, pai. A gente brincava. Mãe, a gente fazia bolo junto. Lembra que a gente fazia bolo junto? Eu aprendi tanta coisa legal. E pai, você contava as histórias da tua infância. Olha, eu me sentia valorizado, amado. Eu sentia vocês, meus parceiros. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu sei que morreram gente, morreram parentes, morreram amigos. Foi triste isso, mas lá em casa eu lembro com muito carinho. Então, meus queridos, eu acho que o que você gostaria de ter daqui a 30 anos em termos de conversa com seu filho, você vai construir agora. É esse o momento. É a forma como você vai interagir com ele, a forma como você vai incentivá-lo a fazer as atividades do positivo, a forma como você vai brincar com ele, conversar, ajudá-lo, garantindo espaço para que ele aprenda. É isso vai ser a marca fundamental para que lá no futuro vocês possam rir, possam lembrar com bons olhos desses momentos. O outro lado seria triste demais. Então vamos investir nos relacionamentos, vamos investir mais em aprendizagem, que os resultados são muito legais. Muito bom, Marcos, muito bom. Bom, nós estamos, de fato, nos encaminhando para o final da nossa live, programada ali para 1 hora, e a última questão que eu queria trazer é justamente nesse sentido, sobre a questão de como tratar as emoções nesse momento, tá? E nós estamos, provavelmente, vivendo a raiz, né, o nascimento de uma nova geração na humanidade, né? Alguns estudiosos, pesquisadores estão chamando de geração P, geração pós-pandemia, geração da pandemia, então a geração P. É sobre ela, que daqui a 30 anos, que nós podemos ter respostas diferentes, né? Foi bom, foi ruim. E o que é que a gente faz agora para ouvir a melhor resposta daqui a 30 anos? Entre crianças da educação infantil, do primeiro ciclo, né, das séries iniciais do fundamental e das séries finais, que é um público com o qual a tecnologia educacional se relaciona em maior quantidade, que mensagem final você daria para essas 3 etapas, Marcos, para que a gente passe e garanta a educação das crianças nesse período de pandemia? E aí, os teus canais de contato já estão rolando aqui embaixo, quem quiser já pode registrar isso, né, Marcos? Isso. Quem quiser continuar batendo papo comigo, tal, pode entrar também no meu Instagram, que é Marcos Meyer Oficial. Bom, gente, essa pergunta sobre a geração P, pós-pandemia e tal, é fundamental. Eu tenho visto várias palestras, várias lives a respeito da geração Y, geração X, geração, como é que é, o Boom. Então, tem várias gerações que estão sendo determinadas, explicadas, dizendo assim, a geração Y nasceu do ano tal, a geração digital nasceu depois da internet. Então, tem umas classificações assim que eu acho
que não ajudam. Sabe por quê? Porque esses dias eu estava tentando fazer uma videoaula, gravar uma videoaula, e eu precisava entender como funcionava um determinado software, ou aquele OBS Studio, eu precisava aprender aquilo. E aí, olha que interessante, obviamente, eu fui na internet procurar aulas sobre esse software. Então, procurei lá, e um monte assim, muitas pessoas explicando os conteúdos sobre o software. E aí eu fui atrás de um adolescente lá. Gente, a forma deles pensarem é assim, não aprendi, não consegui aprender. Aí fui atrás do outro, até que eu descobri um professor com mais idade explicando o software com uma facilidade impressionante, com uma destreza muito legal e uma didática fantástica. Esse sujeito é bom, esse daqui eu vou aprender. E realmente, em poucos minutos, aprendi a usar o software. O que eu não consegui assistindo um tempão daqueles YouTubers digitais, teenagers. Ótimo, tudo bem. Eles sabem, mas eles sabem explicar? Não. Eles têm raciocínio lógico concatenado? Não. Então eu aprendi com quem já desenvolveu tudo isso. Então eu digo assim, qual é a melhor, então? Qual é a melhor geração? Então é melhor não pensar em termos de geração, é melhor pensar em termos de qual é a capacidade potencial, qual é o saber, como que funciona essa pessoa. Eu conheço muitos idosos, muitas pessoas mais velhas, que trabalham, lidam, constroem coisas no celular e tal, uma facilidade enorme. E alguns adolescentes com dificuldade. Então, o que é a chave é como que a pessoa lida com mudança, com inovação e principalmente, né, com essa capacidade de mudar para o novo. Você lida bem com mudanças? Ótimo, você é uma pessoa digital, power, geração P. É verdade, não importa a sua idade. Agora, você está com muita dificuldade de aprender coisas novas, de mudar sua rotina e tal, você não é dessa geração, não importa qual a idade. Tem adolescente, gente, chato pra caramba. Tem adolescente que uma mentalidade retrógrada, preconceituosa, antiga, que não condiz mais com os tempos atuais. Mas a gente vê outras pessoas mais velhas com essa mentalidade bem atual. E claro, gente, tem exceção em tudo, tá? Tem exceção em tudo. Mas o básico é assim, não é a idade, é a forma como você lida com a tecnologia, com as mudanças, com a capacidade de inovar. Isso faz toda a diferença na aprendizagem. É isso, Edson. Legal, Marcos. Obrigado. Quero só que você saiba que educadores em outras regiões do país pedem para mencionar, que você saiba que eles estão te acompanhando, consumindo, né? Live, Roraima, Goiás, Rio de Janeiro, Goiás, Manaus, Passo Fundo, no Rio Grande, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Apucarana, São José dos Pinhais, Cuiabá, Rio Claro, em São Paulo, a Secretaria Municipal de Curitiba nos acompanhando, Fortaleza, Uberaba, Maranhão, Chapecó, Castro, Pontal do Paraná e Sapezal, no Mato Grosso. É todo esse alcance que a gente consegue com as nossas lives, e eu acho que é importante que você saiba, eles estendem o seu abraço a ti. Né? Valeu. Sabe, Edson, fazer só uma rápida observação. Curitiba, gente, sério, não é para puxar o saco, porque eu moro aqui, mas Curitiba, a rede municipal fez um trabalho fantástico de, em pouco tempo, colocou aulas, videoaulas para a rede municipal inteira, para as crianças da rede municipal todinha, com facilidade de acesso e tal. Foi impressionante que fez. Eu já vi que tem muitas cidades que não tinham recursos e não conseguiram. Então, Curitiba está de parabéns por essa evolução. E a outra coisa, gente, que delícia vocês aí de tantos lugares do país inteiro podendo nos assistir nesse momento. Tem algumas cidades que eu teria muita dificuldade de viajar até lá. Sabe por quê? Porque eu tenho 2 metros. Eu tenho 2 metros de altura. Não é
avião que eu consigo entrar, porque tem avião que, pelo amor de Deus, é difícil. Aí depois chega no aeroporto, do aeroporto até a cidade tem que ir de carro. Eu, com 2 metros de altura, não é qualquer carro. Então, tem algumas cidades que eu penso 1000 vezes, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E eu acabo, algumas cidades, infelizmente, acabo recusando o convite por causa desses detalhes de sofrimentos físicos. E agora, graças a Deus, através da internet, a gente pode estar junto, pode conversar. E muito obrigado, então, por estarem me dizendo de onde é que vocês estão me ouvindo. Valeu, gente. Muito, muito legal mesmo. Muito bom. Marcos Meyer, obrigado pelo seu tempo, pelo conhecimento que a gente absorveu dessa live com você hoje. As portas da tecnologia educacional estarão sempre abertas para você, né? A gente vai contar contigo para futuras ações, virtuais ou presenciais, e você é sempre muito bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso coração. Mais uma vez, obrigado, em nome pessoalmente, como amigo, e em nome da tecnologia educacional, das indústrias do Grupo Positivo. Fique à vontade para nos conectar. E você que nos acompanhou, peço que aguarde mais um pouquinho, tem mais algumas dicas sobre as nossas futuras ações. Marcos Meyer, sua mensagem final e o seu até breve. Eu acho que eu já resumi bastante o que eu gostaria de falar, né? E então quero desejar a todos aí um momento de quarentena com um relacionamento mais intenso e preocupado sempre com as emoções uns dos outros. Família e escola devem estar juntos nesse momento para fazer o melhor para as crianças, ok? Um grande abraço a todos e até uma próxima. Obrigado, Marcos. Até breve. E a você que nos acompanhou, nós gostaríamos de deixar aqui o recado, a equipe de Belém do Pará, Telêmaco Borba, ainda mandando recado, que bom, vai ficar registrado a mensagem, ficará registrada a mensagem da região de onde você nos acompanha. É um motivo de muito orgulho ter você com a gente, tá bom? E a gente espera ter você também na nossa próxima live, que é o assunto que eu trago agora. Na próxima terça-feira, nós teremos uma live especial. Nós vamos falar sobre o papel da literatura em tempos de pandemia. E também faremos o lançamento oficial das novas oficinas do livro 2020, que é uma das soluções de tecnologia educacional para o desenvolvimento da capacidade literária, leitora e escritora das nossas crianças. Então, em 2020, nós estamos lançando novas oficinas e estarão conosco na live da semana que vem, na terça-feira, os autores dessas oficinas do livro, os escritores Ilan Breunan, né? Ilan Breunan e o Miguel Mendes. Eles estarão com a gente conversando um pouco sobre o desenvolvimento das habilidades literárias, né? A leitura, a escrita, o gosto pela literatura é o tema da nossa live da terça-feira que vem. Você não pode perder. Lembrar também que nós estamos com aquela série de trilhas de aprendizados gratuitas, você pode baixar e-books, né, na nossa página Iniciativa do Mundo para a Escola. O site você já conhece, né? Do Mundo para a Escola.com.br, está correndo aqui embaixo, já fiz a troca. Você pode acessar nosso material lá. Temos um título dedicado a você, professor, Code para Professores. As melhores ferramentas para qualquer professor e as ferramentas gratuitas para cada etapa do ensino. Essas são trilhas que já estão disponíveis no nosso site do Mundo para a Escola. Fique à vontade para acessar o nosso ambiente virtual e desfrutar de todo esse material. Realmente foi uma conversa muito esclarecedora. O Marcos Meyer foi trazido à nossa live com muita expectativa, né? E o resultado é esse. Que você sentiu, que você ouviu, que você viu. Que bom que todos gostaram, estou vendo aqui pelos comentários, né? Agradeço a vocês todos pela disponibilidade, pelo seu tempo, por estar conosco nessa grande empreitada que é melhorar a educação do nosso país, a educação do mundo. Agradecemos também a todos vocês que estarão conosco na terça-feira que vem. Já fica aqui o convite com o compromisso assumido. Tá? Você pode rever essa live e todas as outras nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. E se você tiver dúvidas ou sugestões, ideias, conte para a gente. Acesse nossas redes, mande sua mensagem, use os canais que estão passando aqui embaixo e a gente se vê em breve. Até lá, terça-feira que vem estaremos juntos de novo. Obrigado pelo seu tempo.